Olá pessoal, tudo bem? Nesta semana nós estamos estudando sobre como a mídia faz a representação de alguns grupos sociais. Vocês viram aí sobre a questão das mulheres, de algumas músicas, a situação das crianças, enfim. A atividade dessa semana é uma atividade que complementa aquilo que a gente falou na semana anterior sobre monitoramento da mídia. É uma atividade em que você vai selecionar algum tipo de material, pode ser um anúncio, pode ser a capa de uma revista, pode ser um vídeo, enfim. E você deve fazer uma análise desse material. Qual a mensagem que esse material apresenta em relação a esses grupos? De que forma esses grupos são apresentados? A primeira parte dessa análise consiste numa observação. Até então não tem nada escrito. Observar é apenas você pegar esse material, se deter ali durante algum tempo e saber e notar as características desse material. A fase de observação é muito importante porque às vezes tem elementos, tem detalhes que podem parecer muito pequenos ou muito sutis que fazem toda a diferença na construção do sentido. Então, às vezes a forma da pessoa sorrir em um anúncio publicitário, às vezes há um verbo colocado de uma determinada forma em um texto jornalístico muda, né, ou constrói o sentido da mensagem de um modo muito particular. Tá bom? Então a primeira etapa é observação. A segunda etapa é a descrição desse material. Aí já tem o texto. Vocês devem pegar esse material e descrever como ele é. A mulher está assim, assado, com aquela roupa, com aquela outra, ela caminha, ela vai em direção aos rapazes, leva uma garrafa de cerveja. O texto da reportagem ele começa com tal frase, com tal afirmação. Existe apenas uma fonte ou existem várias fontes falando na matéria, enfim, tem uma prevalência de uma informação em relação a outra, uma pessoa aparece mais, outra aparece menos, é uma descrição. Nessa parte, na segunda etapa, não tem nenhuma análise, não tem nenhum apontamento crítico até então. A análise ela vem na terceira etapa. Na terceira etapa, você deve saber, primeira coisa, quais são os estereótipos apresentados nessa mensagem. No caso das mulheres, como é que elas são apresentadas? Né? Existe algum tipo de estereótipo que nós sabemos que existem na sociedade que são capturados pela mensagem colocados ali dentro? Outra coisa também que é importante pensar existe alguma forma de desumanização do sujeito? A desumanização ela acontece quando, no caso das mulheres, que é o que a gente tem falado mais, elas são extremamente objetificadas. Ou no caso das crianças, quando há uma ideia há uma erotização muito forte, enfim. Então, há uma desumanização e como que essa desumanização ocorre? Então, essa terceira etapa é uma terceira etapa mais analítica mesmo, assim. E a quarta etapa, na verdade, ela complementa aquilo que já foi feito na segunda etapa e na terceira, que é basicamente você pegar o que foi descrito, pegar o que você analisou e relacionar isso com o que seria a intenção da mensagem. É um anúncio publicitário? Existe uma intenção de venda. Então, por que essa mensagem foi construída dessa forma e como isso se relaciona com a intenção da venda? Se é um conteúdo jornalístico, por que essa mensagem foi construída dessa forma, como ela foi construída e qual a relação dela com essa intenção de informar? No caso mais típico, por exemplo, se você pega como os jovens negros são representados, e quase sempre o tom do jornalismo sempre vai ser um tom extremamente sensacionalista, com o uso de verbos e frases de efeitos, palavras fortes, enfim. Então é isso que tem que ser notado. Como é que cada palavra, como é que cada elemento ele se encaixa ali. Essa é uma atividade que pode ser realizada nos diversos níveis de ensino, não importa se o aluno está no ensino fundamental ou no ensino médio, é um tipo de trabalho que pode ser realizado com eles e até mesmo no superior, seja em comunicação ou em outros, para você
despertar o senso crítico, mostrar como que as mensagens elas têm uma intenção por trás dela. Nada é desproposital. Tá bom? Vocês podem fazer esse material, peguem a imagem que vocês escolheram, o anúncio, o texto, coloquem no arquivo do Word, faça ali embaixo os seus apontamentos, separando cada uma dessas etapas. Tá? Então, a segunda etapa, descrição, a terceira etapa, a análise, a quarta etapa, a crítica. Faça isso, depois você vai gerar um arquivo PDF e enviar pela plataforma. Tá bom? É essa a atividade dessa semana. Obrigado e tchau.